Olá, bem-vindo ao N5 Insights, uma sessão onde analisamos o setor financeiro de um ponto de vista diferente. Nessa edição, apresentaremos 5 insights que encontramos sobre o setor de fintech na América Latina. Primeiro insight: a rigidez do setor bancário na América Latina, no final das contas, tornou-se um estímulo para o surgimento da fintech. Atualmente, cerca de 45% da população da América Latina não tem banco. Em outras palavras, quase metade dos cidadãos da região não tem acesso a uma conta bancária. Isso se deve, em partes, às altas taxas de juros. Temos, por exemplo, que no Brasil a reserva legal é de 21%, na Colômbia de 11% e no México de 10,5%. Na União Europeia, isso é de apenas 1%, ou seja, existe um ambiente muito mais propício para o acesso ao crédito. As PME não escapam a essa situação. Na Argentina, México e Brasil, apenas 40% das PMEs têm acesso ao crédito formal, embora essas empresas tenham um peso muito importante na economia de seus países. Além disso, vemos também, como aparece nesse gráfico, o diferencial de taxa de juros, onde constatamos que o Brasil, depois de Madagascar, possui o maior diferencial do mundo, com 32%. Também temos o caso da Argentina, Peru, Guatemala e Colômbia, onde também existem taxas muito superiores à média. Isso torna o acesso ao banco tradicional muito mais complexo para os cidadãos. Além disso, temos que historicamente no banco tradicional houve pouco foco em inovação. Se olharmos essa pesquisa com 51 entidades da região, vemos como 27% dos pesquisados responderam em 2018 que fizeram investimento zero em inovação de produtos. Isso contrasta com as empresas de fintech, cujo foco é precisamente em inovação. Segundo insight: internet e telefonia móvel abriram um caminho importante para a fintech. Segundo dados do Banco Mundial, 90% da população da América Latina tem menos de 65 anos, ou seja, é uma população jovem. E a população jovem, em geral, é muito mais propensa ao uso da tecnologia. De fato, vemos que a taxa de penetração da telefonia móvel na América Latina está perto de 80% e da internet 66%. Se olharmos para esse gráfico, podemos ver que ambas as taxas na maioria dos países excedem em muito a taxa de bancarização. Ou seja, na região existe uma população muito acostumada ao uso de tecnologia, do celular e de internet, mas continua tendo dificuldades para acessar e saber manejar os recursos ou produtos financeiros oferecidos pelos bancos tradicionais. E é exatamente isso que abriu um caminho importante para as empresas fintech, que aproveitam e fazem uso da tecnologia para oferecer serviços financeiros à população. Terceiro insight: quem não tem banco é o grande foco das fintechs. Nos 2 primeiros insights, vimos que a região existe um percentual significativo da população que não tem acesso a serviços bancários. E também temos uma população que faz uso massivo e atual de tecnologia. Isso tem levado as empresas fintech a se concentrarem nesse setor, que também representa um negócio muito importante. Com efeito, para 2017 estimou-se que no caso da banca pessoal, esse setor representou um negócio próximo de 34 milhões de dólares, e no caso das PME, foi estimado em 81 milhões de dólares. E já vemos isso refletido nos números, como as empresas fintech realmente se concentram nesse setor. Temos que até 2017 das empresas fintech que foram criadas na região, 40% delas estavam focadas em PMEs, com ou sem conta bancária. Também temos dados do Mercado Livre, segundo os quais 35% de seus usuários não foram candidatos a um empréstimo formal de acordo com a sua avaliação. Por fim, temos uma pesquisa realizada no ano passado com clientes Nubank, onde 20% deles responderam que o cartão Nubank foi seu primeiro cartão de crédito, ou seja, 20% dos clientes do Nubank, que no ano passado tinham cerca de 20 milhões, nunca tiveram cartão de crédito antes de acessar esse neobanco. Quarto insight: devido às características da região, a fintech parece ser um complemento e não uma ameaça aos bancos. Como discutimos nos primeiros insights, o setor financeiro da América Latina parece ter espaço tanto para as fintechs quanto para os bancos. Os bancos podem se beneficiar da maior agilidade, rapidez, capacidade de inovação e tecnológica das fintechs e aproveitar para atingir esse setor não bancário. E as empresas fintech, por sua vez,
podem se beneficiar da grande carteira de clientes do banco e de seu alto nível de confiabilidade. Ou seja, eles são capazes de trabalhar juntos. Na verdade, temos que até 2017, 2 em cada 3 bancos já estavam fazendo algum trabalho conjunto com empresas fintech, e 70% deles esperavam trabalhar com empresas fintech nos próximos 3 a 5 anos. Além disso, vemos que 55% dos bancos pesquisados consideraram que a fintech não era uma ameaça. Porém, é importante atentar para o contexto, pois vemos os casos como o do Brasil, onde parece que as fintechs estão ganhando o espaço dos bancos. Dizemos isso com base, entre outras coisas, nesse ranking feito pela Forbes, sobre os melhores bancos de acordo com a satisfação do cliente, onde, no caso do Brasil, os 5 primeiros da lista são bancos digitais, e estamos vendo apenas em 6º lugar o Itaú, que é um banco tradicional. Além disso, a capacidade de crescimento que as empresas fintech tiveram é impressionante. Vemos, por exemplo, o caso do Nubank, criado em 2013, que já tem 30 milhões de clientes. E comparamos com o Itaú, criado em 1945, que tem o dobro, 60 milhões de clientes. Quinto insight: o crescimento das empresas de fintech na região foi generalizado e impulsionado principalmente pelo Brasil e pelos setores de pagamentos e empréstimos. A taxa de crescimento das fintechs nos últimos anos na região é estimada em cerca de 39% ao ano, ou seja, uma taxa bastante elevada. Isso faz com que atualmente existam mais de 1.300 fintechs em toda a América Latina, particularmente concentrados, como vemos nesse gráfico. No Brasil, com 498, México, 246, Colômbia, Argentina e Chile, com cerca de 100 fintechs cada. Além disso, a maior parte das fintechs tem se concentrado nos setores de pagamento e empréstimos, onde vemos que entre as duas somam cerca de 50% do total. Isso provavelmente se deve ao que já falamos antes sobre as altas taxas de juros, as barreiras de acesso e os monopólios existentes nesses setores, que tornam extremamente atrativos para a criação desse tipo de empresa. E atraente também ao nível de investimento. De fato, temos que dos 8 bilhões de dólares estimados até agora investidos na América Latina, 95% deles estão concentrados nos setores de pagamentos, empréstimos e banco digital. No caso dos bancos digitais, isso é um pouco particular, porque o investimento tem se concentrado em poucos. Além disso, vemos como o Brasil tem sido um grande receptor de investimentos de toda a região. 75% dos recursos investidos em fintech têm como destino o Brasil. Temos, por exemplo, cerca de 50% do total dos investimentos concentrados em empresas brasileiras de fintech, como PagSeguro, Nubank e Stone. Então, isso confirma o que falamos sobre a importância, a força e o impulso que o Brasil tem tido para o crescimento e para a consolidação das fintechs na região. O que concluímos então com esses 5 insights que apresentamos para você hoje? Que quando um negócio, além de disruptivo e inovador, visa resolver problemas reais, como esse caso que falamos hoje para vocês, tem boa parte do sucesso garantido e será mais fácil conquistar o mercado do que aquelas empresas que estão operando em ambientes mais competitivos. Muito obrigada pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado das informações que apresentamos aqui hoje e que tenham sido úteis para você. Caso você ainda não nos siga, encontre a gente nas redes sociais @N5Now. Estamos esperando você no próximo episódio e até mais!